irresistíveis desse momento aqui no meu universo, no nosso universo de futebol inglês. Um tema que envolve palavras como traidor, Judas, rato e outras classificações inclassificáveis, cara. Assim, eu pensei em abrir esse vídeo trazendo algumas mensagens online enviadas em direção a Trent Alexander-Arnold, mas eu mudei de ideia por dois motivos muito simples. O primeiro é que não seria agradável para ninguém, né? Ler essas mensagens tão pesadas. Não seria bom para mim, não seria bom para você. Não seria bom dar voz a essas mensagens. E o segundo é que seria injusto com a torcida do Liverpool explorar um extrato tão pequeno, apesar de muito barulhento, né? E retratar a torcida como esse extremo. Não é. Porém, é o extremo de um sentimento que na média já é muito intenso, já é muito pesado e que realmente dá para dizer que a torcida do Liverpool está sentindo-se traída pelo Arnold. E eu quero explicar o que é que está acontecendo, quero trazer a minha interpretação do porquê esse sentimento é tão forte e depois dar a minha opinião na expectativa de que posteriormente eu leia a sua opinião também aqui na caixa de comentários. Primeiro de tudo, o que é que está acontecendo? Aos 26 anos, o Arnold, criado na base do Liverpool, está muito próximo de acertar um contrato com o Real Madrid em meio à última temporada do atual vínculo com o Liverpool. Então ele está muito próximo de sair de Anfield em direção a Madrid, de graça, quando você olha pela perspectiva do Liverpool, não pela perspectiva do Real Madrid, porque a gente sabe como é que são esses negócios, né? O Real Madrid, em vez de pagar o Liverpool, vai pagar o Arnold. O que muda na perspectiva principalmente do Liverpool, que não vai receber nada por essa saída de um jogador muito bom, com, claro, ainda uma curva de evolução técnica pela frente, numa idade ótima, 26 anos, e com toda essa identificação e tudo mais, que explica o segundo ponto desse vídeo. Então, o que é que está acontecendo é muito simples, apesar de complexo nas explicações desse o quê. O porquê do o quê é muito complexo, mas o que é isso? Por que a reação é tão intensa, portanto? Acho que, sei lá, quem não entende muito a perspectiva do Liverpool, de Liverpool, dos Scousers, que é o apelido, a expressão utilizada para se referir a quem nasce Liverpool, uma expressão que a princípio era utilizada como uma forma derrogatória de se referir a quem nasceu em Liverpool e ela foi puxada por quem nasceu em Liverpool para ser ressignificada a exemplo, por exemplo, eu detesto falar isso, mas falo isso com bastante frequência, do porco do Palmeiras e outras histórias por aí. Assim, quem vê de fora fica pensando, cara, se ele tivesse saído do Liverpool para o Manchester United, dá para entender porque tem gente chamando de Judas, né? Mas saindo para o Real Madrid, assim, por que, além do problema dele sair de graça? Por que é que tem toda essa carga negativa em cima desses últimos fatos noticiados pela imprensa de Liverpool e pela imprensa de Madrid? Eu acho que, para começar a explicar, é preciso dizer que existe um contexto muito particular do Clube Liverpool e da cidade Liverpool, que é muito sui generis. Existe muita gente que nasce em Liverpool que é muito mais orgulhosa de ser Scouse, de ser de Liverpool, do que de ser inglesa. Muito mais gente, tá? Não é à toa que, por exemplo, quando o Liverpool joga finais e tem que, como agora há pouco contra o Newcastle, está diante do hino nacional britânico, grande parte da torcida o vaia. Liverpool é uma cidade, na minha interpretação, tão acolhedora quanto desconfiada. Porque é uma cidade que já foi traída, por exemplo, por quem deveria mais amparar, né? Que é pela capital, pela coroa. Um exemplo muito claro disso são os documentos da época da Thatcher, da Margaret Thatcher, que foram revelados 30 anos depois por conta da Lei de Proteção a Documentos Delicados, sigilosos e tudo mais. Um documento escrito em 1981 e revelado apenas em 2011.
em que dizia ali, tá? Ipsis literis, que a cidade de Liverpool precisaria ser deixada a definhar, ser deixada de lado. O governo da Thatcher dizia isso. Então, é um exemplo de por que essa cidade ela é tão desconfiada e por que essa cidade ela é tão orgulhosa de si mesma e dos seus. Por que é que eu estou explicando isso? Porque todo esse sentimento começa aí, não começa no futebol. O Liverpool é a principal expressão esportiva desse sentimento. Existe o Everton, que também é muito importante, mas o Liverpool, por ter mais torcida, por ter mais história, ele é a principal expressão esportiva. E aí, quando você olha para o caso do Arnold, você consegue conectar uma coisa na outra. O Arnold é um moleque local que viveu e vive o sonho impossível. Ele morou em frente ao antigo CT do Liverpool em Belwood. Ele entra no clube para jogar com 6 anos de idade, em 2004, pouco antes do milagre de Istambul. Ele foi gandula de jogos dos profissionais, até chegar ao time principal. Virou titular, campeão, ídolo, conquistou a Champions, conquistou a primeira Premier League enquanto tal, conquistou todos os principais troféus com a camisa do Liverpool, está muito próximo de conquistar a segunda Premier League, é atualmente o vice-capitão, ou seja, está próximo de ser o principal capitão desse clube. Tudo isso, toda essa estrada para sair dessa forma, e eu estou tentando observar pelo prisma do Liverpool, daqui a pouco eu explico o meu. Então, na cabeça do torcedor que já é desconfiado, né? O Klopp tem aquela frase fantástica, from doubters to believers, de desconfiados a confiantes, a pessoas que acreditam, né? E toda essa desconfiança fica muito machucada. Cara, se vem da coroa, beleza, a gente não esperava nada deles, mas se vem de dentro, se vem de alguém que sabe o que é sentir isso da arquibancada desde moleque, pega muito na veia dessa torcida com esse perfil, dessa cidade com esse perfil, sacou? Se o Liverpool tivesse mal das pernas, dá até para começar a debater. De novo, estou na interpretação da cabeça do torcedor, tá? Mas olha o que o Gerrard aguentou. Tantos anos e tantos anos e tantos anos buscando o título da Premier League e não conseguindo conquistá-lo, enquanto o Arnold conquista lá o primeiro, está muito próximo de conquistar o segundo, que pode ser confirmado já nesse mês de abril. E em paralelo o cara está negociando com o Real Madrid, está dando autógrafo em camisa do Real Madrid. Isso machuca essa torcida, sacou? Dentro de toda essa perspectiva. Contamina o que deveria ser um momento 100% doce, ele é agridoce. Contamina esse momento que deveria ser maravilhoso e é um momento em que os believers voltam a ser doubters. Voltam a ficar desconfiados de tudo. E de um cara local. Você pode sair sem tanto ressentimento do clube, como o Suárez fez para o Barcelona. Teve seus traumas, teve seus problemas, mas não se compara ao que está acontecendo com o Arnold. Como o Xabi Alonso saiu para o próprio Real Madrid. Mas você não pode sair se você for scouts, se você for local. E bom de bola, claro, porque a hipocrisia do esporte é essa, né? Se você não for bom, vai embora, mas se você for bom, aí você é nosso. E aí a gente quer te idolatrar e o esporte é isso, né, cara? O moleque da base é visto, como em qualquer lugar do mundo, não preciso te explicar, como uma extensão do torcedor e por isso ele é mais cobrado, por isso ele principalmente nesse ponto, se ele dá certo, ele precisa entender que é ali que ele tem que ficar, se ali ele ainda for desejado, como é o caso do Arnold e como foram os casos, primeiro de Steve McManaman, em 1999, que saiu em fim de contrato do Liverpool para o Real Madrid, e depois Michael Owen, que saiu em 2004 do Liverpool para o Real Madrid, o último inglês a ganhar uma bola de ouro, inclusive. Agora a gente vai ter, ao que tudo indica, o Arnold em 2025. Diferentemente desses outros dois, o Arnold é o único que faz parte de um Liverpool geracional, de um Liverpool no topo brigando pelo topo, chegando em 3 finais de Liga dos Campeões,
chegando em 3 pontuações acima dos 90 na Premier League, conquistando o segundo título da Premier League nessa temporada, o torcedor se pergunta, o que mais você quer? Por que não aqui? E aí tem 2 aspas que são sublinhadas por essa torcida já machucada de antemão, dadas pelo próprio Arnold. A primeira em novembro de 2018, quando ele diz, eu quero ser um jogador de um clube só. Eu sonho em poder dizer que eu joguei toda a minha carreira no Liverpool. E a segunda, um pouco mais tarde e mais recentemente, em julho de 2023, dizendo que nunca escondi o desejo de ser capitão desse clube. E eu sonho com esse dia. Ele, se assinar com o Real Madrid, ele não vai ser capitão. E, evidentemente, não vai ser um jogador de um clube só. Acho que esse ponto já está explicado, né? Talvez tenha alguns outros prismas que estão no meu ponto cego e você, por favor, se os souber, os indique aqui na caixa de comentários. Mas aí agora eu quero entrar na parte final do vídeo, que é mais a minha opinião, a minha interpretação, respeitando, claro, 100% o sentimento do torcedor do Liverpool, tentando entender um pouco o lado do Arnold e apontando, ajustando a mira das minhas críticas para outro lado. Porque é o seguinte, a condução do caso, evidentemente que poderia ter sido feita de maneira melhor pelo Arnold. De repente renovando por mais um ano para ser vendido, e abrindo mão desse dinheiro da multa não, né? Esse dinheiro da transferência, que já disse, né? Não vai para o clube, agora vai muito provavelmente, se esse acordo for firmado, para o jogador, para os empresários. Isso poderia ter sido feito. Eu entendo que o sentimento do torcedor é muito justo, por tudo isso, por todo esse contexto que eu tentei trazer aqui. Mas também eu entendo que o torcedor Arnold virou profissional Arnold. E que em certos momentos uma frieza faz parte do jogo, ou talvez não seja nem frieza, talvez seja o fato de que sonhos se transformam. Talvez um moleque em 2018 que queria passar a vida inteira no Liverpool, hoje esteja com outros sonhos. Hoje veja o Bellingham e pense, cara, jogando no Real Madrid que eu vou ter um reconhecimento maior da comunidade internacional. Olha, o Real Madrid, multicampeão da Champions, o maior clube do mundo disparado, ele está precisando de um lateral direito. Por que é que eu não vou para lá jogar com essas estrelas, fazer parte de um outro universo midiático? Tem outras coisas que podem ser importantes e que não são e não devem ser importantes do perspectiva do torcedor. Né? Assim, eu acho que chamar de traidor, a não ser que outros detalhes sejam revelados, me parece um exagero na minha perspectiva mais racional. Porém, também acho que seria exagero achar que você vai fazer isso e a sua imagem ficará intacta e o seu legado não ficará, de certa forma, manchado. Vamos esperar para ver, né? O Owen, ele não consegue pisar em Anfield hoje sem se sentir maltratado ou mal visto, porque além de ele ter feito isso que o Arnold está prestes a fazer, ele depois ainda jogou no Manchester United, né? Aí, realmente, ele não teve nenhum cuidado. O Arnold, vamos ver como que o tempo vai passar para ele. O Suárez saiu mais ou menos, com o tempo ficou bom, boa relação, até que naquele 3-0 antes do famoso 4-0, ele celebrou um gol em que a torcida do Liverpool não gostou muito, e aí vaiou muito ele naquele 4-0, depois vaiou quando ele visitou Anfield com o Atlético de Madrid numa eliminação do Liverpool, enfim. As coisas mudam. Nesse momento está tudo muito à flor da pele e dá para entender por quê. Só que o ajuste da mira da minha crítica vai para outra direção. Vai para a direção. Cara, a FSG deixou que os 3 maiores contratos, dos 3 melhores jogadores, dos 3 grandes ídolos desse elenco, expirassem ao mesmo tempo e numa temporada de transição. Eu acho isso imperdoável. Eu vejo o vídeo do Carragher tentando justificar, né? Poxa, o Klopp pegou todo mundo de surpresa, a diretoria já era
já estava meio desfeita, porque o Klopp foi muito centralizador e uma galera saiu para depois agora voltar, como o Michael Edwards, e aí ele colocou um amigo dele alemão para ser diretor esportivo numa parte final. Beleza, cara, eu entendo tudo isso, mas quem é que deixou isso acontecer? Foi a FSG. Então, a FSG, ela é a grande culpada principal do Arnold estar saindo dessa maneira, com as informações que eu tenho disponíveis nesse momento. A FSG é a grande culpada do Liverpool chegar em abril, no mês que pode, repito, confirmar o título da Premier League, um título tão importante para uma torcida que demorou tanto para conquistá-lo e quando conquistou estava na pandemia e não pôde sair para as ruas para comemorar, e agora vai comemorar 2 em 1. E ele está desconfiado, ele está... Ao mesmo tempo que ele olha para a tabela e ele faz as contas de em qual rodada ele pode ser matematicamente campeão, ele também olha para essas rodadas e pensa, caramba, será que é nesse jogo que vai sair o último gol do Salah em Anfield? Caramba, será que vai ser com essa taça a última cena do Van Dijk como jogador do Liverpool, levantando a taça com a faixa de capitão? Porque esses contratos não estão resolvidos. Até a finalização da gravação desse vídeo, pelo menos. Então, cara, não há desculpa. Eu sei que você não pode entregar as chaves do clube para ninguém. Não pode. E o Liverpool tem que negociar de maneira dura porque, especialmente nos casos de Van Dijk e Salah, são jogadores que passaram dos 30. O Barcelona está até agora se recuperando da porrada que o Bartomeu implicou ao clube por renovar tantos contratos de jogadores que já estavam mal das pernas. Mas, primeiro que não parece ser o caso de Van Dijk e Salah, estão jogando muita bola. E segundo que essa falta de resolução ela é muito ruim. Ainda mais quando chegam notícias como essa do Arnold com o Real Madrid. E aí, cara, instaura-se um clima que eu acho muito injusto com a torcida, porque no fim das contas, cara, era para ser só doce e tá agridoce, repito. Então, para mim, a grande responsável por isso tudo é a FSG. Depois a gente vai entrar nos filigranas aí para tentar entender qual é a parcela do Arnold, quais foram as ofertas feitas, negadas, e por que ele foi, por que ele saiu, se é que ele vai sair de fato. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Foi o Thomas Müller? Quem foi? Que diziam que ia embora e ele pegou o microfone, estava sendo vaiado e anunciou para o estádio que ele estava renovando, na verdade. Não foi o Müller, né? Foi quem? Não vou lembrar. Teve algum jogador do Bayern, do futebol alemão? Você vai saber melhor do que eu. Depois eu vou pesquisar para ver se eu consigo me lembrar. Pode ser o caso, pode ser que tenha todo esse clima, o Arnold voltando de lesão no fim desse mês, campeão, todo mundo acha que ele vai embora, ele vai lá e não sei o que fica. Mas nesse momento eu fiz esse vídeo para tentar te explicar principalmente por que a reação está sendo tão dura e por que palavras tão duras estão sendo atribuídas a um moleque que nasceu do lado do clube, que entrou no clube com 6 anos de idade e pode sair 20 anos depois para o Real Madrid debaixo de tantas pedras sendo atiradas. Tô curioso para ver como é que vai ser esse clima de retorno de lesão do Arnold, como que ele vai ser recebido em Anfield e como que vão ser as comemorações desse título que vai vir da Premier League. Aguardemos as cenas dos próximos episódios. Teremos vídeo no canal nesta sexta-feira, às 11 da manhã, tá bom? Um abraço para você.